campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro da Esperança, parceria do saudoso Chico Xavier com Emmanuel, né? Hoje vamos ler o capítulo 57, mas antes, saúdo os trabalhadores, irmãos queridos, né? Companheiros, amigos, os simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier e todos que vêm acompanhando nossos trabalhos todas as manhãs, às 7 horas, do trabalho de programa Reflexões. Então, o capítulo 57 tem o título de Para e Pensa. E aí diz assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 48. E do capítulo 18, item 12 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um título: Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, vamos ver o que diz esse item 12, um parágrafo, né, amados? O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que ele diga respeito. Né? Porque a gente, às vezes, ouve uma palestra, né? Porque eu sempre digo, a gente recebe recadinhos da espiritualidade. E muitas vezes, acho que não é para a gente. Até numa palestra, né? Ah, se fulano tivesse aqui. Não, é para nós mesmos o recado. Então, a gente tem que ter atenção, como diz aqui, para e pensa, né? Então, vamos ver o que Emmanuel nos diz. Escorregastes no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda, aceita o alvitre da ilusão ardilosas e tomastes caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Subestimasse as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade. Lembrando um discípulo injustamente aguilhonado num teste de competência para a qual se encontra ainda imaturo. Muitas vezes recebemos convites, né? Até na nossa casa espírita. E a gente tem que refletir realmente, como diz aqui Emmanuel, se estamos maduros e preparados para assumir aquilo ali. Que não vai nos trazer, né, aquele compromisso, inquietações, né? Então a gente tem que ter muita clareza nisso, né? Para não nos preocuparmos, né? Vamos lá. Vistes companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica e te depreciar o culto à sinceridade, trazes, por isso, o coração arpoado por doloroso desencanto? Cada um com a sua cruz. A gente pode dar uma força, né? Mas não se entregar, como diz aqui, em labirintos de sombra, né? Não se entregar, sofrer, ficar de pé, firme, né? Com muita fé e coragem, para dar a mão àquele companheiro. Esse é o nosso papel de espírita cristão. Vamos lá. Sofrestes perdas consideráveis e guarda o espírito a afeição de barco a matroca. Olha só, se a gente perde, porque se a gente for raciocinar bem, meus amados, nada nós perdemos na caminhada.
Tudo foi empréstimo. Então, o que é? A gente devolve. Em qualquer situação, nós não perdemos nada, nós devolvemos, né? Então, por que ficar aqui, né, como diz, que nem um barco assim, né, solto na tempestade, na maré, solto, desesperado, porque né, enchendo o coração e o espírito, como diz aqui, né, de angústia, de aflição, né, que não tem necessidade, a confiança em Deus. Então, por isso que a gente tem que parar e pensar se estamos agindo certo, né? Porque as vibrações que nós construímos é que vai alimentar o nosso espírito. Então a gente tem que cuidar como estamos vibrando, né? Numa situação qualquer. Vamos lá. Distorcestes o raciocínio sobre o efeito de palavras loucas, desfechadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual se tivesse o ânimo ferretuado por dardos de fogo e fel? E aí é que está. As palavras loucas, como diz. Mesmo que vamos receber, vamos fazer um trabalho dentro de nós para não sermos atingidos com aquela vibração das palavras fortes e nem dar o troco com a mesma faixa de vibração, né? Porque a gente às vezes não se dá conta, né? A gente vai, né, no impulso e responde à altura. Não, cala, respira fundo, usa a água da paz, como o Chico nos mostrou, né? Faz de conta que se a gente não tem água, faz de conta que a gente encheu a boca e fica ali segurando, nem engole, nem bota para fora. Mas cuida o pensamento, né? Para não pensar também mal, né? Porque aí também estaremos trazendo dificuldades muito grandes para o nosso espírito, que vai refletir muitas vezes no corpo, né? Vamos ver aqui agora o que Emmanuel fecha nesse para e pensa, né? Recorda, porém, que pacificação e reajustes são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa, o rumo, o caminho certo, né? Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visita a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem. Não a custo de compreensão exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Que lindo, né? Como a gente tem que cuidar o que pensamos. Porque a gente pensa assim, né? Que não tem problema, que ninguém vai ouvir, mas o nosso pensamento entra no universo. Não é só as palavras, não é só as atitudes. O nosso pensamento. Não foi em vão que o Cristo nos recomendou. Orai e vigiai. E a prece, meus amados, é fundamental na nossa vida. Essa ligação, essa conexão com o alto. Então fica aí o tema de hoje. Para e pensa. Pensar sempre antes de tomar uma atitude. É importante. Que Deus continue nos amparando. Um grande abraço. Até a próxima, queridos irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site